Olá, irmãos e amigos. Estamos de volta para falar com vocês para que aproveitemos esse período de quarentena para meditarmos na palavra de Deus. Este período chamado de quarentena, que é um período de 40 dias, basicamente podemos nos referir a isso, queremos dizer que é um nome bem sugestivo, o período que estamos vivendo. Mas vamos aproveitar este termo quarentena para meditarmos na palavra de Deus, dizendo que quarentena é um período oportuno para levantarmos o tabernáculo. Este é o tema que nós vamos compartilhar neste momento. Sobre a questão do tabernáculo, a gente pode começar lembrando de Êxodo capítulo 40, quando Deus manda que Moisés levante o tabernáculo. E a gente que já teve a oportunidade de meditar, de ler a palavra, a gente vai ver como se deu esse processo. Quando ofertas foram trazidas, quando o tabernáculo foi levantado, quando Deus se fez presente naquele tabernáculo, realmente aquele tabernáculo marcou a presença de Deus na vida do povo de Israel. Mas esse tabernáculo, ele era itinerante. Quando Deus mandava o seu povo levantar acampamento, o tabernáculo também ia junto com o povo, era levado e era erguido novamente aonde Deus determinasse que o povo deveria armar acampamento. Então, com o passar do tempo, a gente pode perceber que houve uma mudança muito grande com relação ao tabernáculo, já chegando na terra prometida, em Canaã, se estabelecendo a monarquia. Com o rei Davi veio um sentimento diferenciado. Davi colocou no coração o desejo de construir uma casa para o Senhor. Nas Crônicas capítulo 7 a gente pode ver esse relato, essa história. Então, começamos com o tabernáculo itinerante, mas veio com Davi, o rei Davi, o desejo de construir o templo, e assim ele propôs no coração, só que ele não foi quem construiu, não seria ele, por ter sido um homem de guerra, um homem sanguinário. Então esse propósito de realizar o templo, que nasceu no coração de Davi, foi realizado na vida do rei Salomão. 1 Reis capítulo 6, quando a palavra narra para nós que o templo foi edificado. E nós sabemos pelo relato bíblico que foi coisa realmente gloriosa, coisa grandiosa, quando Deus, novamente, como no tabernáculo, se fez presente e a sua glória marcou presença naquele momento de forma grandiosa. Que as pessoas, o povo de Deus, os sacerdotes, não podiam se conter naquele momento, porque foi forte a presença de Deus. Mas a gente sabe que, com o decorrer do tempo, o povo começou a se distanciar de Deus, a se esquecer de Deus, a partir para comportamentos que eram reprovados por Deus. E veio como consequência dos atos do povo de Israel, veio o cativeiro. E com o cativeiro, para a gente lembrar bem, neste período foi destruído o templo. E a gente fica pensando na situação do povo de Israel. A presença de Deus marcada no tabernáculo, a presença de Deus marcada no templo glorioso que foi construído por Salomão, e agora, símbolo da presença dele, local de adoração de Deus, agora havia sido destruído. E além de ser destruído o templo, o povo foi para um período de escravidão. Na Babilônia, no período de Nabucodonosor, escravidão que eles passaram 70 anos. Mas, como Deus é grandioso, é misericordioso, depois de terminar o período do cativeiro, o templo ele é restaurado. É restaurado. E conforme a narrativa que costumamos fazer referência, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Então tudo se refez. E o lugar de adoração, o lugar da presença de Deus estava novamente com o povo de Deus.
lugar de adoração do povo de Israel restaurado. Mas a gente sabe que o templo restaurado sofreu desgastes. Pelo longo período da sua existência, ele sofreu desgastes. E ele vem ser novamente reajustado, ou, digamos assim, restaurado até certa forma, pelo rei Herodes. Herodes restaurou o templo, e o templo atingiu realmente imagem esplendorosa. A gente pode perceber quando os discípulos estão com Jesus e aquela edificação maravilhosa enche os olhos dos discípulos e diz: mestre, vê quão grandes pedras, né? Que grande edificação. E o que é que Jesus diz para ele? Não ficará pedra sobre pedra. E a gente sabe pelo relato que foi isto que ia acontecer. No ano 70, Tito realmente veio na sua invasão em Jerusalém, destruiu o templo, e agora o lugar de adoração, lugar que marcou presença de Deus, lugar da presença de Deus, estava novamente destruído. Mas a gente fica pensando desde o início. O tabernáculo veio nesta necessidade de Deus estar no meio do povo, marcando presença. O templo veio edificado por Salomão, cujo propósito nasceu no coração de Davi, e veio marcando novamente lugar, presença de Deus e adoração de Deus. Mas, pelo comportamento humano, pela a reprovação do comportamento do povo de Deus, sofreu grandemente um abalo esta representatividade de Deus, e foi destruído. Restaurou-se. E novamente, no ano 70, veio a destruição definitiva do templo. E a gente fica pensando, como seria agora marcado a presença de Deus? Qual é a evidência ou qual o lugar de adoração de Deus? Já que o templo agora havia sido destruído. O templo era tudo que o povo de Israel tinha como símbolo de adoração. Lugar de presença ou da presença gloriosa de Deus. E isto não existia mais. Então a gente fica pensando no que Deus relata como expressão. Deus não habita em casas feitas por mão de homem. Deus não habita em templo feito por mão de homens. É claro, que obra grandiosa um ser humano poderia construir para que coubesse, para que comportasse a presença de Deus. Então a gente vê uma mudança radical do que teve como símbolo com o tabernáculo e agora finalizando com a destruição do templo. Então, as coisas do antigo são sombras das coisas futuras. E agora o que estava por vir, por se completar, é a grande resposta para nós acerca da presença e lugar de adoração de Deus. Então, já que não ficou pedra sobre pedra do templo referência, que era o templo de Jerusalém, onde estaria a adoração? Aí vem a grande revelação para nós. Já que Deus não habita em templo feito por mão de homens, onde Deus vai habitar então? Em uma obra que Ele mesmo criou. E que obra é esta? Que obra foi esta? Esta obra somos nós, ou é cada um de nós. Então, o templo agora para a habitação de Deus somos nós. E a gente vai ver isso expresso pelo apóstolo Paulo, né? Vós sois o templo do Espírito Santo. O santuário de Deus sois vós e é sagrado. Então agora estamos nós, de uma obra maravilhosa que começou como uma obra itinerante, passando por uma obra construída como na ideia definitiva, que era o templo, e que foi destruído também. Agora estamos nós como um projeto definitivo de Deus. Aquela obra que foi o tabernáculo itinerante, agora somos nós como lugar definitivo para que Deus possa habitar. Eu, você, que cremos em Cristo Jesus, que aceitamos a Ele como Senhor Salvador e estamos dentro do projeto de Deus para isto. Segundo os Coríntios 17, se alguém está em Cristo, é uma nova
criatura. Então, esta nova edificação que Deus fez em mim e em você, fez como lugar, como obra para que Ele possa habitar. Fez como templo para que Ele possa ser adorado. Então, quarentena. Nesses dias que estaremos nesta fase, vamos aproveitar e tomar uma atitude que é grandiosa para mim e para você. É restaurar o tabernáculo. Nesta quarentena, podemos fazer deste período um tempo para levantar o tabernáculo. O tabernáculo que sou eu e você. Então, o desgaste que nós sofremos pelos problemas, as aflições, as dificuldades, as lutas, né? E principalmente agora nesta luta que estamos vivenciando, então, nada melhor do que usarmos deste tempo, quarentena, para reedificarmos, para restaurarmos, para botarmos em ordem todo este lugar que precisa ser para adoração. Então, meus irmãos e amigos, usemos deste período e levantemos o tabernáculo, que agora sou eu e você, e que seja lugar da presença de Deus, lugar de adoração de Deus. Que Deus nos abençoe.